essas pesquisas de intenção de voto que a maioria dessas páginas fazem, como Uhum. IPEC e tudo mais, que pega 3.000 pessoas de tantos municípios, o pessoal mais crítico, eles fazem assim, eles falam o seguinte, na visão estatística estão fazendo a coisa de modo correto. Mas aí eu penso, então como é que é tão discrepante o resultado na hora da urna, por exemplo, Que que o vai... tem uma separação importante aí, tá? Existe a diferença entre você estar imerso em uma situação que, quando você faz tudo que é tecnicamente adequado, isso te garante um resultado de qualidade, e o outro cenário contrário, que é quando você está em uma situação que, mesmo quando você usa todas as metodologias, as tecnicalidades corretas, a sua situação é tão problemática que nem mesmo assim você consegue ter qualidade. Então, a situação que nós nos encontramos hoje a respeito da política brasileira, porque ela mudou de polarização muito rápido, né? Antes a gente, pelo menos até onde eu consigo constatar, antes a gente tinha uma tendência esquerdista muito grande, ou pelo menos aparentemente muito grande, e isso mudou em 10 anos mais ou menos, né? 10 anos dentro de um cenário político é pouquíssima coisa, né? Então, isso causa um cenário bastante caótico para você conseguir medir com qualidade. E aí, né, é onde a gente acaba estando hoje, né? Que seria mais esse cenário, que mesmo... bom, seria uma das possibilidades, na verdade, né? Porque também existe a possibilidade desses institutos de pesquisa propositalmente soltarem resultados estranhos e simplesmente mentirem que as metodologias deles são adequadas, entendeu? Isso é totalmente possível. Porque o cara, ele pode também entregar a caderneta para o Estado, né, para o pessoal que avalia e faz a auditagem da metodologia, ele pode entregar e falar que foi aquilo que foi feito, mas na verdade aquilo não foi feito, entendeu? Tem essa possibilidade também. Mas a grande diferença seriam essas duas que eu falei no começo, que eu comecei a te explicar, né? Entre a dinâmica em um cenário em que você consegue medir com qualidade usando as técnicas adequadas, e o outro cenário que existe tanto caos que, mesmo quando você usa as técnicas corretas, você mesmo assim não consegue obter um bom resultado Uhum. por conta de que as contaminações são tantas, né? Que você, mesmo usando todas as técnicas corretas, você não consegue ter um bom resultado. Poderia ser essa situação que nós estamos imersos atualmente. Eu miro mais pro lado da desonestidade mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, vamos tirando em consideração as pesquisas do IPEC, que era o antigo IBOP, né, que se acabou depois depois de ter feito depois dos resultados da pesquisa dessa se mostrar bem ineficazes para 2018. Uhum. Aí chega agora, eles fazem a mesma coisa, só que com outro nome, e, tipo, na visão estatística, né, de quem vê isso, diz, não, realmente eles estão usando a metodologia correta, apesar do resultado estar bem estranho. Tem um grande problema também que, que assim, e eu comentei isso no meu último vídeo que eu falei sobre estatística lá. Eu acho que é um vídeo de meia hora mais ou menos. Depois eu vou tentar achar ele e eu te mando. Mas tem um grande problema aí que existe também um limite do quanto que cada passo técnico que você produz corretamente em um trabalho, né, existe um limite em influência positiva que ele vai causar naquele trabalho, sabe? Então, o que eu quero dizer? Não adianta nada você em um trabalho ter uma metodologia gold standard se a base que vai alimentar aquela metodologia ela é contaminada, entendeu? Então, se você peca em algum momento, seja da fundamentação da sua pesquisa, ou seja em algum passo derivativo, ou lá no momento da conclusão,
você tem que entender que aquele resultado que você vai estar obtendo não é o resultado que você deveria obter caso você tivesse mantido ali uma integridade adequada durante todo esse processo. Eu acredito, tipo, depois que você falou isso aí, eu realmente deu para levar em consideração bastante esse lado aí da mudança no Porque, cenário político que a gente tá passando. porque, por exemplo, você olha a questão da randomização em estatística, né? A randomização na estatística é algo muito bom. Sempre que você consegue fazer, é bom que você faça, entendeu? Porque ela caracteriza mais qualidade no seu resultado. Entretanto, ela só influencia o seu trabalho de maneira positiva até certo limite. Então, por exemplo, não adianta nada você fazer uma randomização gold standard, que é quando você passa lá pelo computador e o computador gera um número específico atrelado ao tempo, né? Então, isso significa que se você conseguisse voltar no tempo, aquele computador iria te dar o mesmo número, mas não adianta nada eu fazer uma randomização se o meu N amostral é inadequado, entendeu? Então, veja bem, você teve um grande shift cultural nos últimos 10 anos no Brasil. E aí você pega e faz uma pesquisa de 2.000, em que a amostragem é 2.000, 2.500 pessoas, né? Tudo bem, você randomizou a sua amostragem, mas assim, aquela amostragem, mesmo randomizada, ela é suficiente para promover uma representatividade de qualidade de 140 milhões de pessoas que vão votar? É muita gente É, mesmo. é, é bastante improvável que isso seja verdade, entendeu? Talvez isso seria suficiente se você, nesses últimos 10 anos, sistematicamente fizesse várias medidas de amostragens de 2.000, 2.500 pessoas. E eu estou usando 2.000, 2.500 pessoas porque foi onde eu usei nesse vídeo a metodologia do Datafolha. E eles usam em torno de 2.000 e Mas é 2.500 isso aí mesmo, é pessoas. 2.000, chega de 3.000 assim, não passa muito disso não. Eu não vi nenhuma metodologia que chegava a 3.000 pessoas, né? Teve uma mas foi do IPEC que eu vi que chegava a 3.000, Entendi. mas é basicamente isso aí. Sim, É a basicamente. que eu vi foi do Datafolha, mas também eu acho, É a mesma não coisa, tá? faria diferença nenhuma. Hum. O que poderia, essa amostragem, ela de fato poderia ser adequada, ou teria maiores chances de ser adequada, no cenário em que você, nesses últimos 10 anos ou até mais tempo, você sistematicamente fizesse pesquisas todos os anos, né, para intenção de voto futuro, esse tipo de coisa, e aí, através dessas amostragens, você traçasse uma curva comportamental ao longo dos anos. Então, a curva comportamental não vai ser baseada nos 2.500 de amostragem isoladas, ela vai ser baseada no coletivo dessas amostragens e o comportamento que elas tiveram ao longo do ano, entendeu? Então assim você consegue obter uma qualidade melhor de qual seria de fato essa tendência. Ah, Aldot, mas por que isso não é feito? Bom, a gente pode especular vários motivos do porquê isso não foi feito, né? Porque às vezes não era costume da época, às vezes não era o interesse das pessoas ter esse tipo de informação, né? Aí é uma Então, questão já mais especulativa, o motivo do porquê isso não foi feito, né? Porque você até poderia retornar e encontrar várias pesquisas de todos os anos, mas aí é problemático porque você vai acabar enfrentando uma outra contaminação que é o fato de essas pesquisas não terem sido feitas com o intuito de criar a avaliação que a gente está discutindo agora aqui, entendeu? E aí isso poderia ser um problema, né? então, por isso que, por exemplo, como é mais relevante, né, um cargo presidencial, seria também mais visível que uma pesquisa municipal, porque como ela seria tão mais eficaz, por exemplo, pesquisa municipal normalmente é mais direta, mas você consegue realmente ver que aquele resultado ali está Sim, mais perto. ela é mais direta porque você reduziu, né, o escopo que você quer medir, então são menos variáveis entre a sua amostragem e a realidade de fato. Então é muito mais fácil você conseguir controlar essas variáveis para obter uma maior representatividade. Então, quando você faz uma pesquisa em uma cidadezinha para descobrir
qual a intenção de voto para um vereador ou um prefeito, é um tipo de qualidade de informação que você consegue obter mais direta, né? Então ela tem um pouco mais de qualidade. Agora, você obter pegar a mesma amostragem, uma amostragem até maior em uma cidade e tentar transcrever isso para a intenção de voto para um presidente é bastante complicado, porque, novamente, você vai ter que envolver em todas essas pesquisas as características e intenções, as complexidades informacionais de 140 milhões que votam dentro desses milhares e distribuir elas de maneira proporcional dentro desses milhares. Aí, se nós juntarmos todas essas pesquisas que foram feitas esse ano, por exemplo. O grande problema que eu explico nesse vídeo é a disparidade que acontece quando você precisa pegar todo esse complexo informacional dos 140 milhões e quebrar ele em pedacinhos para que ele caiba de maneira proporcional e de maneira representativa naquela amostragem que você tem, entendeu? Nossa. Só que daí note, olha a palavra que eu usei, você quebra em pedacinhos. Quando você quebra em pedacinhos, significa que você não está pegando a informação completa, porque né, então você não está simplificando, você está transformando aquele em um você não está você está simplificando a representatividade naquela amostragem, porque aquela amostragem ela não tem a capacidade de ser uma representante de 1 para 1 para toda aquela população que você quer medir, porque para você fazer isso você teria que literalmente entrevistar 100% das pessoas. Como isso é impossível de ser feito por conta de tecnicalidades aí, né, que eu acho que eu não preciso nem explicar aqui, esse o objetivo da amostragem, né? Só que uma amostragem, para ela ser boa, ela tem que ter uma representatividade. Só que nem sempre a representatividade que ela tem é adequada. Então, novamente, quando você tenta representar em 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que seja, a complexidade informacional de 140 milhões, você vai ter que repartir, quebrar a informação que está completa naquele grupo que você quer medir em pedaços tão pequenos para que essa complexidade informacional se transfira de maneira proporcional em representatividade para aquela amostragem que você vai medir e depois associar com aquele grupo que está na sua pesquisa. O grande problema disso é que, veja bem, o espaço que tem na sua amostragem, digamos assim, o hardware, né? No vídeo eu uso o exemplo de que cada pessoa, de que a sua amostragem era de 5 pessoas e cada pessoa ali, ela representa um pendrive de 32 GB, tá? E aí você vai ter que pegar proporcionalmente a complexidade informacional de 140 milhões de pessoas e colocar nesses 5 vezes 32 GB aí que a gente tem para nossa amostragem. O grande problema é que é o seguinte, cada pedacinho proporcional que você vai colocando ocupa um tanto de espaço, né? E o grande problema de tudo é que esse complexo informacional ele é infinitamente maior do que você tem na sua amostragem ali limitada, de 5 pessoas vezes 32 GB, né, que elas seriam pendrives. E aí, o que acontece? Para você conseguir caber uma representatividade de toda aquele complexo informacional, né, então você vai ter que colocar ali em algum nível de proporcionalidade, né, cor dos olhos, cor do cabelo, tendência psicológica, sabe? Todas essas coisas teriam que caber ali, né? Só que vai chegar em um momento, digamos que você quer colocar lá toda a informação a respeito de cor de cabelo, cor de olho, tendência psicológica, etc. Aí cada espacinho desse, que você vai colocando 100% desse complexo informacional a respeito específico dessas coisas que a gente nomeou aqui agora, você vai colocando 100% delas. Se você colocar 100% delas, vai chegar uma hora que esse espaço desses 5 vezes 32 GB vão acabar, né? E aí vão ficar coisas de fora. Ou seja, você não vai estar representando
pegando uma representatividade adequada daquele grupo que você quer medir. Né? Então o que você faz? Ao invés de você pegar 100% da cor dos olhos, do cabelo e tal, você pega 0,1% da cor dos olhos, 0,1% da cor do cabelo, entendeu? E aí você pega só um pedacinho de cada integridade da informação que vem daquele complexo informacional e transfere para sua amostragem. O grande problema quando a amostragem ela é muito pequena é que essa informação ela acaba sendo tão fragmentada que apesar de ela estar presente, ela deixa um grande escopo da sua integralidade para trás. E isso gera, né, um problema de avaliação. Então, mesmo o seu modelo acusando uma representatividade adequada por causa que ele possui proporcionalmente distribuído aquela representatividade na amostragem, isso não significa que aquela representatividade está presente ali de uma maneira adequada no sentido que aquela amostragem vai conseguir traduzir o que está na realidade observada, entendeu? Então esse é o grande problema. Eu vou te mandar o vídeo, porque no vídeo eu explico com mais calma, assim, um pouco melhor. Mas deixa eu só fazer uma comparação aqui pra ver se eu peguei assim o ponto central. Uhum. Pegando esse pendrive aí, mas não vou chamar de pendrive, vou chamar de sistema que vai processar aquela informação, beleza? Sim. Aí tem 32 GB. O dado que eu vou usar, ele comprimido tem 50. Então, para eu botar lá dentro, eu vou ter que cortar algumas partes importantes que seriam essenciais numa prática concreta para tentar colocar ali naquele sistema e processar aquilo ali. Quando eu faço isso, eu tenho aquela perda que seria essencial para se eu quisesse fazer alguma coisa exatamente concreta no meio daquela pesquisa. Sim, seria mais ou menos isso, né? Você tenta transportar um complexo informacional gigantesco para uma amostra que não tem a mínima chance de comportar aquele complexo informacional, né? Então isso é um grande problema. De fato, toda amostragem ela vai ser apenas uma representação. Só que, para ela ser uma representação de qualidade, ela tem que ser capaz, ela tem que ser grande o suficiente para conseguir representar de maneira considerável cada característica daquele grupo que você está avaliando, né? Porque quando você perde muita característica do que você está dosando na sua representatividade, mesmo quando ela está distribuída ali proporcionalmente, você perdeu tantas características, tantas informações, que mesmo que aquele pouquinho presente não é suficiente para você conseguir passar aquilo pelo seu modelo e de uma forma que o seu modelo vai entender aquela informação da maneira como ela é vista na realidade, entendeu? E esse é o grande problema. Esse é o problema, por exemplo, do estudo do Ferguson do Imperial College. Esse é o problema, por exemplo, do estudo sobre hidroxicloroquina da Lancet, que eles tinham um modelo lá, Gold Standard, mas foi alimentado por uma fundamentação de dado fraudulenta, né? É mais ou menos a estrutura do mesmo erro, né? Mas que eles traduzem uma informação de baixa qualidade. E muito provavelmente é isso que a gente está vendo no Brasil. E esse é um dos motivos do porquê eu falo que em momentos específicos como esses, em que as pesquisas elas não conseguem traduzir com qualidade a realidade, e a gente consegue perceber que elas não conseguem traduzir a realidade com qualidade vendo a discrepância de resultados. Então, por exemplo, você tem uma pesquisa que aponta o Lula em primeiro lugar com 10 pontos de diferença do Bolsonaro. E aí você faz uma outra pesquisa, aí você encontra que o Lula tá pau a pau com o Bolsonaro. Aí você faz outra pesquisa, o Bolsonaro tá na frente, entendeu? Essas sempre em um trabalho científico ou em uma dosagem científica, quando você encontra grandes oscilações de resultado, isso provavelmente significa que a calibragem do seu trabalho está com algum problema. Então você tem que parar de produzir resultado, voltar na montagem do seu estudo e avaliar se há alguma questão de fundamentação ou se você tem que calibrar algum equipamento para ele conseguir dosar aquela coisa dentro de um espectro de normalidade. Você falou da medicação lá.
Não sei se eu acho que a medicação talvez seja ainda pior, né, para fazer a mensuração de dados, porque eu acho que na questão de, vamos dizer, pesquisa eleitoral, né, pelo menos você pode cortar uma galera, você diz, tira essa galera menor de 18, 16 aí, tira essa galera maior de não sei quantos anos e deixa só essa turma aqui, vamos contar isso aí. Que, de maneira geral, a avaliação para um medicamento ela é muito mais séria, né? Bom, pelo menos ela costumava ser Tem que muito ser mais mais séria. séria, né, porque ali É, depende ela costumava ser muito mais séria. Então, por exemplo, você tem aí medicamentos que levam 10 anos para serem aprovados, 15 anos para serem aprovados, e durante todo esse período eles estão ali sofrendo rigorosos testes. Durante todo o ano, né, são em diferentes tempos, né, do ano, são separadas ali 10 mil pessoas e aí todo mundo toma e vê o que aconteceu. Aí 2 meses depois tem outro grupo, entendeu? Então isso é juntado ao longo de todo o ano, de uma década, depende do medicamento. Né? Tem medicamentos aí que eles demoraram até mais tempo ainda para serem produzidos. E aí você né, e aí olhando essa dinâmica que você percebe, assim, por exemplo, o absurdo que foi a relação das picadinhas terem sido produzidas, estudadas e testadas aí em um intervalo de em menos de um ano praticamente. Mas sim, os medicamentos costumavam assim ter um processo mais rigoroso de fato para atestar que aquele produto pode ser usado. Mas referente a eleição seria mais ou menos isso, né? Que a gente pode assim constatar com qualidade. Acaba a gente não consegue não discutir em um nível especulativo, porque assim nós também não temos como medir com qualidade isso, né? Então nós vamos precisar lançar mão de elementos que não traduzem tanta qualidade assim. Então, Entendi. então assim, eles estão usando especulação porque a metodologia deles, os resultados deles estão claramente desconexos com a realidade, né? Então chega um momento em uma pesquisa que assim ela está medindo a coisa de uma maneira tão errada que que você, pelo resultado, percebe que a metodologia é errada, entendeu? Você não precisa nem olhar para a metodologia. Digamos assim, você tem uma metodologia ali que, sistematicamente, ela aponta que o cenário A é a realidade, mas você experimenta sistematicamente que o cenário B é a realidade, né? Salvo ali algumas ressalvas a respeito da anedótica, né? Tudo. E o seu modelo identifica a realidade de uma forma diferente da qual você sabe que é a realidade, tá? Eu estou usando a palavra sabe, né? Você sabe que é daquele jeito, você não acha que é daquele jeito. Então isso claramente indica que aquele seu modelo você não sabe qual pedaço dele que tá com algum erro ali e gerando aquele resultado errado, mas você sabe que pelo menos algum erro existe ali dentro, né? Aí você pega a questão do cenário atual que nós temos. Você tem, primeiro, essas grandes oscilações de resultados, né? Então, quando você fala que o Lula ele é o candidato favorito absoluto, e aí você faz uma pesquisa, ele está 15, 10 pontos na frente, e aí você mede na mesma cidade, ou em uma cidade próxima que seja, e, e aí ele caiu 10 pontos, entendeu? Essas grandes oscilações, geralmente elas não são bem vistas em medições, em dosagens estatísticas, né? Geralmente elas indicam, assim, algum problema metodológico. Né? Não apenas isso, quando você ainda tem, né, o fato de que onde o Bonoro vai, ele leva uma multidão com ele. E não é multidão pequena, sabe? Não é pequena não, tá É ligado? gigante, assim. O cara mobiliza cidade mesmo, assim. Se você É, vê, é, por exemplo, eu vejo. se você É vê, esse. se você vê, por exemplo, assim, as cidades que ele vai, não é aquela coisa de politicagem necessariamente. Eu não estou falando que isso não existe em algum nível, tá? Muito provavelmente existe. Mas assim, quando você via os comícios do PT,
o pessoal ia muito de caravana. E tem muita evidência de que aquelas caravanas eram fretadas, né, pelos próprios partidos para encher aquilo. O Arthur Duval mostrou isso muito quando o seu canal ainda era bom, né? Em que ele ia naquelas manifestações e as pessoas falavam assim, eu tô aqui para assinar a lista, né? Você tá aqui para defender o quê? Daí eu não sei, me falaram para eu vim e eu vou ganhar, sei lá, R$ 20, R$ 50, sabe? Alguma coisa assim. Então, só que no quesito do Bolsonaro, por exemplo, quando ele vai fazer uma manifestação em alguma cidade, algum nível de caravana por conta de político deve ir, mas vai muita caravana fretada particularmente, então assim, não tem nada de errado uma pessoa fretar um ônibus e ir para um lugar, né? Ela é livre para fazer isso. Mas uma coisa interessante que acontece quando o Bonoro faz manifestação é que os hotéis da cidade lotam. Então significa que pessoas vão e elas usam da economia daquela cidade, né? Elas gastam dinheiro ali e elas ficam nos hotéis para participar, né? daquela movimentação que o Bonoro causa na cidade. Então, assim, quando você vê todas essas variáveis, essas características, assim, a capacidade de engajamento que o Bonoro é o único que demonstra essa capacidade de engajamento, tá? Eu acho muito difícil quem tenta afirmar que ele não é o favorito, entendeu? Ou que ele vai perder ou algo do tipo. Então, é realmente bastante difícil, na minha visão, ele perder, assim. A única discussão que eu acho que deve ter a respeito do Bonoro na eleição aí é se ele vai ganhar em primeiro turno ou não. Obrigado. É justamente por isso que eu até perguntei a você, porque, assim, se a gente pega as informações que estão jogadas, né? Como até o próprio Ciro já falou uma vez, parece que a galera tem um medo da questão do Bolsonaro ganhar, porque o pessoal tenta botar na ciência que o Lula tá ganhando, mas como é que ele tem tanto sucesso, assim, mesmo na época que ele realmente fazia sucesso, lá em 2003, ele não tinha essa vantagem toda. Aí Sim. agora, aí agora o cara tá e ele não sai nas ruas, né? Ele Você não, vê que não ele dá. não sai, ele não sai, porque se ele sair, ele sabe que ele é hostilizado. E ele não é hostilizado por causa que, que o pessoal que acompanha o Bonoro é maluco e vai fazer uma tocaia onde o Lula tá. Não, não. Ele vai ser hostilizado porque a chance dele encontrar um bonorista é alta. Por quê? Porque tem muito bonorista, entendeu? Não é porque eles ficam sistematicamente seguindo o Lula para agredir ele, não. É porque assim que o Lula pisar na rua, Existe uma resistência muito grande. assim que o Lula pisar na rua, existe uma chance muito grande dele cruzar com um bolsonarista, porque eles são em muito número. Porque o Bonoro é o favorito. É por isso que, por exemplo, se a gente tivesse num contexto, né, que todo mundo é honesto, realmente essa parte aí de, como você diz, a mudança no governo de 10 anos para cá, principalmente quando você disse uma vez aqui no Discord que aparentemente o Brasil é o que mais tem realmente políticas liberais, né? É o que mais cresce. Dá pra ver que tem tá essa bagunça grande, né, dos lados, que tá saindo muito gente da esquerda e tá voltando agora pra direita, tá voltando pro lado liberal, já tá mudando, tem uma bagunça acontecendo aí. Então fica Teve. muito difícil mensurar. Mas a gente não pode contar que seja totalmente honesto, né? Sim, Esse cenário sim, da. assim, quando. Nota, quando eu falo assim, a respeito das estatísticas e que eu acredito que os institutos estão errados e tal, eu não tenho problema em admitir que essa medição minha, ela é especulativa, entende? Ela é baseada na minha experiência que eu tenho com isso, ela é baseada em coisas estranhas que eu vejo, né? Ela é baseada em elementos objetivos, como, por exemplo, a grande oscilação de dados e a questão que o Bonoro é o único que apresenta engajamento, né? E assim, o engajamento ele não é a única variável que transmite o sucesso, né, de um candidato para ser eleito, né? Só que assim, ela, apesar de ela não ser a única, né, ter outras coisas, e o Bonoro tem várias delas, né, ela acaba sendo
especialmente importante na minha opinião, porque assim, digamos que o Lula, de fato, tenha 50% das pessoas votando nele. Ou melhor, com a intenção, né? Porque a pesquisa ela mede intenção de voto, ela não mede voto. Então ela mede a intenção que a pessoa quer votar. Digamos que 50% das pessoas queiram votar no Lula e 50% das pessoas queiram votar no Bonoro. Só que, quando o Bonoro faz um comício, uma passeata, sei lá, uma porcentagem expressiva desses 50% aparece. Então o Bonoro tem uma alta taxa de engajamento. Entretanto, quando o Lula faz a mesma coisa, poucas pessoas aparecem. Então ele tem uma baixa capacidade de engajamento. O que isso me parece, tá? Isso me traduz um tipo de pessoa assim, que pelo fato de que o Bonoro ele tem uma capacidade alta de engajamento, isso significa que as pessoas que acompanham ele genuinamente acreditam nas bandeiras que o Bonoro levanta. Quando uma pessoa ela genuinamente acredita em algo que ela defende, ela tem uma tendência maior de agir em cima daquilo, né? De seguir aquela bandeira, de se articular daquela maneira. Ou, né, no caso também da política, de militar a favor daquilo. Então, assim, eu assumo que por conta desse maior engajamento do Bolsonaro e por conta desses elementos que eu falei agora, essas pessoas elas vão ter também uma maior tendência a sair de casa e ir votar, sabe? E a sair de casa e ter o problema, né? E gastar o seu tempo para ir lá em algum lugar votar, pegar fila, essas coisas são chatas. Em contrapartida, o Lula sequer consegue engajar pessoas em comícios. Tá? E se a gente ainda levar em conta que alguma porcentagem disso são pessoas pagas, tá? Aí a gente pode levar isso em conta para ambos os lados. Tá? Mas o lado do Bonoro é tão grande que isso acaba sendo insignificante. Irrelevante, quer dizer. Mas, assim, se a gente levar em conta que ainda tem ali alguma porcentagem de pessoas que são pagas para estarem lá, para fazer número, né? O Lula ele tem uma taxa de engajamento super baixa. Então, isso me transmite o entendimento de que as pessoas não acreditam nas bandeiras que o Lula levanta e que eles apenas estão ali porque eles não gostam do Bonoro. Só que, mesmo eles estando ali por um motivo supostamente forte, que é não gostar do Bonoro, elas estão em baixo número, significando que esse sentimento não é suficiente para fazer aquelas pessoas saírem de casa para ver o Lula, para ver o suposto salvador deles. Então, eu fico pensando, o quanto desses 50% vai se traduzir em um engajamento em que essas pessoas vão ter o saco de sair em casa para ir votar no Lula também, entendeu? São muitas coisas assim que a gente pode especular, avaliar, e o engajamento eu acho uma variável extremamente importante, assim, e o pessoal odeia falar do engajamento do Bonoro, né? Porque eles sabem, né? Eles sabem que é uma variável importante, mas por eles não conseguirem refutar isso e por conta que o Bonoro tem mais engajamento do que os outros, eles tentam desmerecer essa variável porque é aquela coisa, né? A pessoa entra em uma espiral de negação da realidade para fazer o famoso coping, né? Que é o mecanismo de enfrentar aquela realidade que ela não gosta. Falseada. Sim, sim. Mas seria mais ou menos isso. Não sei se eu fui claro aí. Não, mas já passei claro, era mais em relação às pesquisas e, tipo, você botando agora em mesa, principalmente a dificuldade que há em mensurar isso aqui no Brasil, que é um país continental, né? Sim. Fica claro que realmente é difícil. Não sei nem se tem um método para a gente poder fazer isso aqui num país desse tamanho. Agora, o que de fato acontece, o que de fato é errado. Agora que ficou mais claro, é muito, muito errado a forma como quem coloca uma pesquisa desse naipe, como dizendo, bom, isso aqui é a verdade, então vai ser esse o resultado. Tem outra coisa interessante de apontar, é que muitos partidos políticos, inclusive eu tenho um vídeo pela metade falando sobre isso, né? Muitos partidos políticos, eles também definem os seus candidatos baseados nessas pesquisas. Então a gente também não consegue dizer
o quanto que existe ali de briga interna pro cara falar assim, né, pro cara soltar uma grana e falar assim, não, me coloca mais alto do que o meu parceiro de partido para eu ser o cara, entendeu? Para eu ser o cara que o meu partido vai querer lançar de ponta de campanha ou algo do tipo assim, né? Uhum. Então tem esse lado aí também, porque a partir do momento que as pesquisas são base para os partidos apontarem os seus candidatos, isso aí já é um grande contaminante, entendeu? Já deu pra entender, deu pra entender. Beleza, então. Se foi tudo, eu vou voltar a escrever uma coisa que eu estava escrevendo. Tranquilo, obrigado, Aldri. Falou!